Imagine ser dono da maior rede de locadoras do planeta. Milhares de lojas. Milhões de clientes. Uma marca tão forte que parecia impossível de derrotar. Agora imagine que uma pequena startup aparece oferecendo seu negócio por apenas 50 milhões de dólares. Você recusa. Anos depois, sua empresa faliu. E a startup virou uma das maiores companhias de entretenimento do mundo. Essa startup era a Netflix. E esta é a história de como a Netflix destruiu a Blockbuster. Mas não da forma que você imagina. Porque a Blockbuster não foi derrotada apenas pela tecnologia. Ela foi derrotada pela própria arrogância. Nos anos 90, a Blockbuster era praticamente dona das noites de sexta-feira. Se você queria assistir a um filme, existia uma grande chance de acabar em uma de suas lojas. Era um ritual. Entrar pelos corredores. Examinar as capas. Escolher um filme. Comprar uma pipoca. E voltar para casa. Parecia um negócio perfeito. Mas existia um problema escondido. As multas por atraso. Se você esquecesse de devolver um filme no prazo, teria que pagar. Se atrasasse mais, pagaria ainda mais. E embora os clientes odiassem isso, a Blockbuster adorava. Porque essas multas geravam milhões de dólares todos os anos. E foi exatamente aí que surgiu uma oportunidade. Enquanto a Blockbuster enxergava receita, alguém enxergava frustração. Esse alguém era Reed Hastings. Em 1997, ele e Mark Randolph criaram a Netflix. Mas esqueça o streaming por um momento. A Netflix original não tinha séries. Não tinha filmes online. Não tinha botão de play. Ela enviava DVDs pelo correio. O cliente escolhia um filme pela internet, recebia em casa, assistia e depois devolvia. Parece simples. Mas havia uma diferença enorme. Sem multas por atraso. A Netflix não prometia uma revolução tecnológica. Ela prometia algo muito mais poderoso. Menos dor de cabeça. E muitas das maiores empresas da história cresceram exatamente assim. Não inventando algo completamente novo, mas removendo um problema que as pessoas já estavam cansadas de aceitar. A Blockbuster acreditava que vendia filmes. A Netflix entendeu que vendia conveniência. E então aconteceu uma das reuniões mais famosas da história dos negócios. Ano 2000. A Netflix ainda era pequena. Ainda perdia dinheiro. Ainda parecia uma aposta arriscada. Seus fundadores viajaram para a sede da Blockbuster e fizeram uma proposta. Comprar a Netflix por 50 milhões de dólares. Para uma gigante como a Blockbuster, aquilo era troco. Mas a oferta foi recusada. Naquele momento, a decisão parecia lógica. Porque uma empresa dominante compraria uma pequena locadora online? Mas o problema dos gigantes é justamente esse. Quando estão no topo, eles costumam acreditar que continuarão lá para sempre. A Blockbuster olhou para a Netflix e viu uma empresa pequena. A Netflix olhou para a Blockbuster e viu uma empresa presa ao passado. E o futuro começou a chegar. Enquanto a Blockbuster continuava investindo em lojas físicas, a Netflix aprendia cada vez mais sobre o comportamento dos consumidores. Aprendia o que as pessoas assistiam. Como escolhiam filmes. Como funcionavam assinaturas. Como criar hábitos. A Blockbuster tinha prateleiras. A Netflix tinha dados. A Blockbuster tinha edifícios. A Netflix tinha informação. E informação acabaria sendo muito mais valiosa. Durante alguns anos, nada parecia ter mudado. A Blockbuster continuava gigante. Suas lojas continuavam cheias. Seu nome continuava forte. Mas existe algo que muita gente esquece. Empresas não morrem quando tomam uma decisão ruim. Elas morrem quando os efeitos dessa decisão finalmente aparecem. O erro da Blockbuster não aconteceu em um único dia. Ele aconteceu lentamente. Ano após ano. Decisão após decisão. Até que o cenário mudou completamente. A internet ficou mais rápida. Os hábitos mudaram. E então a Netflix tomou a decisão que mudaria tudo. Ela abandonou o foco nos DVDs. E apostou no streaming. Esse foi o verdadeiro golpe. Porque a Netflix entendeu algo que a Blockbuster nunca conseguiu aceitar. Você não deve proteger seu produto. Você deve proteger o valor que entrega ao cliente. O DVD era apenas um meio. O objetivo era entretenimento. Quando surgiu uma forma melhor de entregar esse entretenimento, a Netflix mudou. Sem medo. Sem apego. Sem nostalgia. Enquanto isso, a Blockbuster continuava tentando atrair pessoas para suas lojas. A Netflix estava colocando os filmes dentro da casa das pessoas. E quando o consumidor experimenta algo mais simples, é muito difícil fazê-lo voltar atrás. A Blockbuster até tentou reagir. Criou serviços online. Lançou novas estratégias. Tentou competir. Mas havia um problema. Para vencer a Netflix, ela precisava enfraquecer o próprio modelo de negócio. Precisava depender menos das lojas. Precisava abandonar práticas antigas. Precisava admitir que o mercado havia mudado. E empresas gigantes raramente fazem isso rápido o suficiente. Mudar significa assumir que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Muitas organizações preferem defender o que já existe, mesmo quando sabem que isso não funcionará para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2010, a Blockbuster pediu falência. A empresa que dominava o entretenimento doméstico foi superada por uma startup que ela poderia ter comprado por apenas 50 milhões de dólares.
Mas a verdade é que a Netflix não destruiu a Blockbuster sozinha. A Blockbuster ajudou. Ao ignorar sinais. Ao proteger um modelo ultrapassado. Ao acreditar que tamanho era uma vantagem permanente. A grande lição dessa história vai muito além de filmes ou streaming. Toda empresa acredita que seu maior risco está nos concorrentes. Mas muitas vezes o verdadeiro risco está dentro dela mesma. Está na resistência à mudança. Na complacência. Na arrogância. A Blockbuster perguntava: como proteger nosso negócio? A Netflix perguntava: como melhorar a vida do cliente? E essa diferença mudou a história. Porque o consumidor não se importa com o modelo de negócio de uma empresa. Ele só quer a solução mais fácil, rápida e conveniente. E quando encontra isso, ele simplesmente muda. Sem pedir permissão. Sem olhar para trás. Hoje, a Blockbuster é uma lembrança nostálgica. A Netflix é uma potência global. E tudo começou com uma decisão que parecia pequena. Uma reunião. Uma proposta. E um erro de 50 milhões de dólares. Um erro que entrou para a história como uma das oportunidades mais caras já desperdiçadas por uma empresa. A Netflix não venceu porque era maior. Ela venceu porque entendeu o futuro antes que a Blockbuster percebesse que o presente estava acabando. E se você quer entender como empresas, marcas e bilionários usam estratégias invisíveis para dominar o mundo, deixe um like no vídeo e considere se inscrever no Dark Businessman. Porque por trás de todo império, existe uma estratégia que quase ninguém percebe.